na tela de vocês, o primeiro, ou melhor dizendo, né? O segundo PowerPoint, o primeiro é só o tema. O segundo PowerPoint está escrito assim, ó, potências ativa. O que é isso? O que são potências? E a gente vai começar por essa parte. Então, para que a gente possa utilizar qualquer componente elétrico, pessoal, qualquer material elétrico, desde lâmpada, motor, a gente precisa lembrar lá da lei de Ohm. E na lei de Ohm, a gente gosta de exemplificar a lei de Ohm, quando a gente pega e faz um circuito com resistor, não é? Vocês tiveram daí semestre passado, vocês já estudaram bastante lá a associação de resistores, fizeram, talvez não bastante, mas vocês viram sobre a lei de Ohm, sobre aquele triângulo também, assim, ó, que a gente gosta de fazer. O professor gosta de utilizar ele e colocar V, daí o R, vezes I. Talvez vocês falem assim, professor, tem uma hash aí. Não se preocupe, aqui eu só coloquei um V, aqui onde está minha mão. Eu estou olhando aqui na tela e estou vendo que tem uma hash. Esse é só o triângulo lá da fórmula que a gente coloca V igual a R vezes I. Só para a gente dar uma lembrada para a gente entrar nesse conteúdo das potências. Bom, quando a gente está estudando lá o básico da elétrica, a gente fala assim, ó, que para que haja potência, então, para haver potência, nós precisamos desses elementos aqui, ó. Não tem como ter potência sem tensão, resistência e corrente. Ô, professor, eu não sabia disso. Eu achava que não precisava de todos esses elementos. Pois é. Para que haja potência, para que haja trabalho, e potência sempre ele é sinal de trabalho, isso pode ser elétrico, pode ser mecânico, pode ser o que for. Potência é sinal de trabalho. Então, quando a gente tem lá o nosso chuveiro, e a gente vai comprar lá no material de construção, no mercado, onde for que você compra lá o teu chuveiro, você olha a potência dele, ele está lá, tá 5.500 watts. 5.500 watts. Então, esse 5.500 é a execução de trabalho que ele vai exercer. Você liga o chuveiro, faz a instalação, né, primeiro, a instalação elétrica, na hora que você liga, a água vem, pressuriza ele e ele exerce um trabalho em torno de 5.500. Nem sempre é 5.000, porque a gente não utiliza ele na potência máxima. Mas se para exercer trabalho eu preciso de potência, e potência está relacionada em tensão, resistência e corrente, nós precisamos olhar para esse circuito básico. Esse circuito básico exemplifica exatamente aquilo que nós estamos falando. Uma fonte de tensão. Então, sem tensão elétrica, não tem como ter trabalho. A resistência que eu coloquei aqui, ele vai ser chamado para nós de carga. Carga. Carga vai ser o nosso exemplo de resistência ou do nosso resistor ali. Depois, com tensão, com a carga, que é a nossa resistência, eu posso ter circulação de corrente. Quando eu tenho tensão elétrica, corrente elétrica e resistência, e tudo isso está num circuito fechado e eu estou aplicando, eu tenho potência elétrica. É isso que a gente tem que entender. Então, se por acaso cair na prova ou alguém perguntar para você o que é potência elétrica? Potência elétrica você pode exemplificar assim, ó, execução de trabalho. No caso, nós estamos trabalhando com elétrica, então, execução de trabalho através de uma tensão elétrica sobre uma carga e produzindo
uma corrente. É esse que é o fator que a gente precisa entender. Potência elétrica está relacionado com o básico, com lei de Ohm. Não tem como a gente entrar nessa aula de triângulo das potências sem a gente lembrar disso daqui. A nossa aula está baseada nisso, nesse conjunto aqui, nesses riscos aqui que eu fiz, nesse rabisco. Estão conseguindo entender? Não é nada novo ainda, né? Essa parte é algo que vocês já estudaram. Vocês já estudaram aí. Eu vou ir tomando uma água. Se vocês quiserem ir anotando. Se vocês não quiserem anotar, não tem problema. Anotem lá. Potência elétrica é a execução de trabalho. Quando a gente aplica uma tensão sobre uma carga e se produz uma corrente elétrica. Tem alguém que está mandando alguma coisa lá. Deixa eu ver. Professor, você pode repetir aí? Repetir tudo? Ou essa última frase que eu falei? Última frase. Faz favor. Tá. Potência elétrica, ela é execução de trabalho. Quando que tem execução de trabalho? Quando eu tenho uma tensão elétrica, aplico ela sobre uma carga e ela produz uma corrente. João Paulo, que mandou ali no grupo, ele está falando que está muito perto aqui. Eu vou afastar um pouquinho, vamos ver se melhora, tá bom? Deixa eu só afastar aqui. Meu super estúdio aqui que eu uso ele todo dia. Vamos ver. Vejam lá, se de repente piorou, melhorou, me avisa, afastei só um pouco. A caneta preta eu não vou usar muito, galera, só para explicar para vocês. Eu só fiz aqui ó, só para ficar diferente a marcação. A gente vai utilizar mais a caneta azul e a caneta vermelha. A preta, ela fica muito fininha. Se vocês estão vendo bem, a gente continua utilizando. Posso apagar? Sim. Sim? Então, beleza. Obrigado. Eu não sei quem falou, mas obrigado. Vocês vão interagindo aí comigo aí, porque eu não vejo a cara de vocês, mas eu escuto. Então, quando vocês quiserem abrir o áudio e falar, ó, professor, não tá dando muito certo. Vocês me ajudem, tá? Fica mais fácil a aula daí. Então, a gente viu que toda vez que você tiver uma carga, eu vou colocar aqui, ó, agora um desenho diferente, ó. Vou colocar assim, ó, carga. Se nós tiver uma carga e uma corrente elétrica, eu vou simbolizar a nossa corrente elétrica como I, você tem trabalho, né? Potência. Beleza, até aí tranquilo. Porém, o que nós precisamos levar em consideração? Eu vou colocar aqui até um V aqui, ó. Vou colocar um V aqui, ó. Um V de tensão. Então, esse é o nosso conjunto. Esse é o conjunto que nós estamos trabalhando. Tensão, carga, corrente e a potência. O que acontece? Quando você aplica a tensão sobre a carga, o normal, pessoal, quando você pega essa corrente e a corrente circula pelo componente, pelo qualquer componente, pode ser uma resistência, pode ser o chuveiro, pode ser um motor elétrico, pode ser a geladeira, pode ser o que for. O ideal
é 100%. Professor, 100% o quê? Eu aplico a tensão e tenho uma corrente, eu tenho execução do trabalho. Tudo esse conjunto, ele precisa executar o trabalho. E o trabalho, ele precisa ser consumido. No caso, a minha potência precisa ser consumida pelo meu equipamento 100%. Eu não posso ter perca. É como se a gente pegasse lá um carro da gente. Você vai lá e coloca combustível nele. Pode ser álcool, pode ser gasolina. Daí você vai lá e olha, não. Meu carro, eu enchi o tanque lá, coloquei 50 litros de gasolina, paguei lá uns R$500. E daí, o que acontece? Eu vou andar com ele 1.000 quilômetros. Bom, essa é a ideia nossa. Encher o tanque e andar 1.000 quilômetros. Daí você liga o carro, começa a andar com ele, daí você só roda lá 450, 500 quilômetros, se o teu carro for 1.0, 600 lá, roda uma média baixa, 10 por quilômetro, 10 quilômetros por litro, melhor dizendo, 10 quilômetros por litro. O que você vai ver? Você vai ver que a tua eficiência não é 100%. Ela, naquele carro que nós estamos dando exemplo, ela não foi 100%. Por quê? Porque ela teve perca na fumaça, ruído, vibração, teve um monte de probleminha lá, a tua eficiência caiu lá embaixo. No sistema elétrico é a mesma coisa. A gente aplica tensão e corrente sobre um componente, sobre a carga, essa potência tem que ir para o ideal de 100%. Porém, infelizmente, nós não é todos os equipamentos elétricos que chegam a 100%. Alguns tipos de componentes elétricos, equipamentos elétricos, eles tendem a chegar mais próximo do 100%. Alguns já não, alguns são bem ao contrário. Alguns componentes elétricos, eles tendem a diminuir a eficiência. E a nossa matéria sobre triângulo das potências fala sobre isso. Fala sobre a eficiência que o meu equipamento tem que ter quando eu aplico uma tensão e uma corrente sobre ele. Será que eu tenho executado o trabalho com uma eficiência de 100% ou com 80%? Esse é um grande detalhe. Aí a gente entra na primeiro tipo de potência. O primeiro tipo de potência é potência ativa, galera. Potência ativa. O que é potência ativa? Eu vou apagar aqui e vou colocar potência ativa. Não vou apagar tudo. Vou apagar só o finalzinho aqui, ó. Primeiro é a potência ativa. E o que é essa potência ativa? Potência ativa é quando eu aplico uma tensão, aplico uma corrente sobre o meu equipamento e ele não precisa transformar nada para executar o trabalho. Ô, professor, como assim? Imagine o chuveiro. Você pega o teu chuveiro e você só aplica tensão sobre ele. Quando você liga lá a água e ela pressuriza e fecha o contato lá para passar corrente elétrica, você está pegando tensão, corrente elétrica sobre aquele resistor, que é aquela que nós chamamos popularmente de resistência, né? Que é aquele indutor ali, na realidade é um indutor, mas a gente chama de resistência porque ele tem um aspecto de resistência. Ele pega e aplica e executa um trabalho de temperatura. Ele faz o efeito Joule, que ele fala. Quando passa a corrente por aquele componente ali, ele aquece. E aquece, essa é a função do chuveiro. Aquecimento. Simples assim. Teve transformação? Não. Você pegou, aplicou corrente, aplicou tensão sobre ele, e ele executou o trabalho. O trabalho do chuveiro é esquentar. E exatamente isso que ele está fazendo. Essa é a definição exatamente de potência ativa. Quando você não precisa de uma conversão para a execução da nossa atividade final lá, que é o aquecimento. Então, quando você pegar e aplicar tensão elétrica, corrente elétrica sobre o equipamento, sobre a carga, e essa carga já produzir potência sem conversão nenhuma,
nós vamos chamar ela de potência ativa. Professor, qual que são os exemplos de potência ativa? Potência ativa é o nosso chuveiro e todos os resistores que servem para aquecimento, todos. Por exemplo, o resistor lá que tem no forno elétrico já é potência ativa. Ah, qual outro? Alguns sistemas de iluminação, não todos, alguns sistemas de iluminação. Por exemplo, o LED, né, que é o mais comum hoje, que é o mais eficiente. LED é potência ativa, mas ele tem alguns probleminhas. Mas isso daí é um outro detalhe para uma outra aula. Mas o LED já é uma potência ativa, mas aquelas lâmpadas que eu e mais alguns alunos conhecem, que é a lâmpada incandescente, aquela lâmpada lá que tem um filamento que quando passa a corrente ele emite um brilho, aquele lá também é potência ativa. Então, todo componente elétrico que não precisa de conversão, não precisa converter, né? Converter uma energia para outra energia para a execução do trabalho. Essa é a potência ativa. Então, potência ativa a gente vai trabalhar muito com ela. Potência ativa, pessoal, a gente sabe que a gente utiliza. A gente vai utilizar muito. Muito mesmo. E essa potência ativa tem uma eficiência muito próximo ao 100%. Muito próximo. Por isso que a gente chama ela de potência ativa, por causa desse detalhe. O normal dela é quase 100%. Sempre tem uma perca pequena, mas essa perca é irrisória para nós. E a gente vai trabalhar muito com ela. Tem um detalhe. A nossa matéria tem a ver com física. E física tem a ver com matemática. Nós temos algumas fórmulas para a gente fazer. Eu vou fazer aqui do lado e fazer do outro lado para quem está com o material. Não precisa copiar, mas se quiser anotar, é importante, né? Nós temos uma fórmula que é P igual a V vezes I vezes o cosseno. E uma letra grega, ele parece um Q, um F, uma letra diferente, mas ela é como se fosse quase uma bolinha. Você, quando em vez de você terminar a bolinha, você corta ela. A gente vai chamar essa letra grega aqui, ó, de Φ, que é o nome dela. Então, para a potência ativa, é P igual a V vezes I vezes o cosseno Φ. Vou colocar aqui, ó. Mas isso daqui, ó, circuito monofásico. Para circuito monofásico, o que é um circuito monofásico? Monofásico, ele tem uma ou duas fases de alimentação. Uma ou duas fases de alimentação é circuito monofásico, galera. Então, por exemplo, aqui em Ponta Grossa, o normal de nós ter na nossa residência é 127. Algumas casas têm 220. Quando você tem 220 na tua casa e ele não é o trifásico, ele é um circuito monofásico, porque o monofásico ele tem uma ou duas fases. Não é bifásico, galera. Não é bifásico. Não é isso. E tem uma fórmula para o trifásico. O trifásico ele vai ser muito parecido. P igual a V vezes I vezes o cosseno também, da mesma maneira. Porém, você faz vezes mais um valor. Que valor que é esse? É um valor de uma constante, é 1,73. Sempre quando for trifásico, nós vamos acrescentar 1,73. E a gente tem a nossa potência ativa. Estão entendendo? Muito ligeiro, muito devagar, professor. O senhor está muito devagar hoje. Estão conseguindo assimilar? Ah, professor, não estou entendendo muita coisa. Não se estresse.
quando nós for fazer exercício, vocês vão entender um pouquinho melhor, tá bom? O importante é que, ó, potência ativa trabalha em watts. Potência ativa trabalha em watts. Daí você pega o teu motor, lembra da plaquinha do motor? E um detalhe, um lembrete para vocês aí. Eu tinha pedido uma tarefa, eu não esqueci. Essa tarefa eu pedi lá pelo menos 2 plaquinhas de motor, para você fazer essa conversão lá de IP sobre ele. Guarda essa tarefa, eu sei que todo mundo fez. Mas eu vou pedir para vocês me mandarem para a próxima aula que nós vamos utilizar na nossa aula aqui. Não precisa me mandar hoje. Deixa feito no caderno. Depois a gente vai estar utilizando. Mas no motor, uma curiosidade aí, antes que vocês se percam, no motor aparece a potência do teu motor em CV. Lembram disso? Os motores têm lá a potência em CV. O CV, se você converter ele fica um valor em watts. Então, quando o motor tiver lá, professor, quero saber a potência ativa do meu motor. Você vai lá olhar lá e tá lá 5 CV. Aí você converte ele para quilowatts e ele vai dar o valor já da tua resposta. Tem que lembrar que o quilowatts, né, não é watts normal, só watts. Ele vale 0. Quilowatts vale 1000, tá? Só lembrando desse detalhe. Potência ativa. Deu para entender? Pode perguntar. Ou sai da frente, professor, quero copiar do quadro. Estão conseguindo entender, galera? Por exemplo, deixa eu achar alguém aqui para eu perguntar. André Matheus. André Matheus, está aí, André Matheus? Você está conseguindo entender? Ó, já achei um que dormiu. Dormiu na aula, leva falta. Não respondeu também. Ele já foi mais esperto. Tô sim, ó. Mandou lá, não quer abrir o áudio, né? Ele tá jogando Free Fire. E daí tá escutando só tiro. Tô sem fone. Mas teu celular funciona ou só você abrir o áudio ele vai captar como se tivesse uma ligação? Não existe isso daí, tô sem fone. Esse é Miguel. Entendeu? Responda lá no chat, então. Tá entendendo? Diga sim ou não. Já que você não quer abrir o áudio. Tem problema, tá? Não vou dar falta pra vocês. E agora ele não quis responder mais. Ou não entendeu, né? Ah, tá no PC. Esse é esperto. Esse aí conseguiu enganar bem. Conseguiu entender, André Matheus? Você não respondeu. Eu já pergunto para outro também. Deixa eu achar um nome aqui que apareça aqui para mim. Elias. Vocês fiquem torcendo para eu não ver vocês, que não apareça vocês aqui na minha tela. Fala, professor. Tá entendendo? O que é ali o watts ou quilowatts ali? Vamos. O que é watts? O que é quilowatts? Não, o watts aqui porque Deus falou que watts vale 0. Daí o quilowatts o watt só vai valer em quilo. Entendi. Vou apagar aqui, ó. Eu falei que o watts vale 0, o watts vale 1, né? Daí não bate, né, as informações. Ah, sim. É que assim, ó, o watts é a unidade. Certo. E o quilowatts é como se fosse o quilograma ou o quilômetro, né? Sim. São 1000 watts. Então, por exemplo, quando eu tenho lá 70 quilowatts kW, é sinal que eu tenho 70.000 watts. Entendi.
E isso aí é importante vocês estarem espertos com tabela de medida. A gente vai utilizar bastante na nossa aula. Para mili, principalmente, mili, a unidade e quilo. Essas são as 3 que a gente sempre vai estar utilizando. Fora isso, Elias. Tranquilo. Então, beleza. Vamos achar mais um aqui que apareça aqui na minha tela. Vamos ver. Tem um Gustavo F. Eu não sei o que é o F do Gustavo, mas é Gustavo. Gustavo F. Gustavo Fernandes. Tá entendendo, hein, Gustavo? Tô entendendo, sim. Eu não sei o nome de vocês. Eu lembro da fisionomia. Quem que era o vigilante lá noturno? Eu mesmo. Aí, ó, eu imaginei que era pela voz. Aí, eu tô falando de memória. Que beleza. Com o tempo nós vamos lembrando de vocês. Mas então, que bom que vocês estão entendendo. Alguém quer copiar ou posso apagar? Se ninguém falar nada, eu apago. Se alguém falar, eu não apago. Ô, professor, queria copiar, mas a internet não tá colaborando aqui. Não, tenta lá copiar lá, eu espero. Não tá conseguindo enxergar? Nada. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma foto aqui, ó. Só um minuto. Vamos ver. Aí, ó, foi. A foto foi. Deixa eu achar agora o WhatsApp aqui. Perto da tecnologia, às vezes, ela ajuda, gente. Deixa eu empurrar essa bolinha para cá. Ó, até que apareceu. Tá aparecendo minha bagunça aqui embaixo. Veja lá no grupo lá se deu certo. Mandei a foto do quadro. Agora travou aqui meu negócio. Aí. Vejam lá no grupo. Eu acho que deu certo. Eu fechei e abri de volta minha câmera lá só para não dar um erro. Ah, aí, ó. Então, beleza. Quando vocês não conseguirem copiar, me avisa, eu tiro uma foto e mando lá. Então, vou apagar aqui, daí vocês vão passando a limpo aí da foto. O duro de apagar esse quadro, ele quase derrubo ele. Mas hoje não caiu. Bom, primeira parte já foi. Agora a segunda parte, a gente vai chamar de potência reativa. E a potência reativa, a gente utiliza ela, né, normal, no nosso dia a dia e a gente nem se dá conta. O que é essa potência reativa que a gente utiliza, mas não sabe o que é? A potência reativa nada mais é que uma parte da potência aplicada. Então, a gente tinha lá a potência total. Eu vou colocar assim, ó. Total. Parte dela, dessa total, é potência reativa. Essa potência reativa, ela sempre vai existir em equipamentos indutores. Sempre quando houver indutor, vai ter potência reativa. Por que tem potência reativa? Potência reativa, ela é o seguinte: eu preciso aplicar a tensão, a potência, ela vai ter que converter, no caso,
Corrente elétrica circulando num cabo, ela produz para mim algumas coisas. Não está aparecendo a imagem? Opa! Apareceu na minha tela para todo mundo, tá sem imagem? Não, Pra mim tá ok. Pra mim tá bom. Só Quem tá que manda? cortado um pouco. Oi? Só tá cortado um pouco o lado esquerdo, hein? Ah, aqui? O meu direito? Isso. Ah, tá. Ali é porque na hora que eu mexi. Faz o seguinte, eu espero aí, João. Saia do Teams e acesse de volta. Daí ele já dá, eu espero aí. Eu espero você acessar de volta. Saia e tenta acessar de volta no mesmo link. Daí provavelmente volta a imagem. Vamos ver lá. Eu espero lá vocês atualizarem. Deixa eu ver quem que mandou mensagem. Bom, aí não. Ah, me apareceu. João Paulo. Beleza? Tá conseguindo ver agora? Agora foi, né? Manda só um ok lá. Deu certo. Eu já continuo, de onde a gente parou. João Eduardo Ribeiro também está acessando. E agora voltou, né? Bom, eu acho que deu certo. Então, nós estávamos falando sobre indutor. Então, a potência reativa, que a gente chama, ela sempre vai existir, melhor dizendo, nos indutores. O que são indutores? Indutor, pessoal, é toda bobina que eu pego, ele é um fio enrolado, né? Um fio enrolado, e daí você aplica uma corrente elétrica nele. Essa corrente elétrica, ela produz campo eletromagnético. A função do indutor é a produção de campo eletromagnético. É a produção de campo. O que acontece? Motor elétrico é um indutor? Sim. Transformador. Acredito que vocês já estudaram transformador também, lá no segundo período e primeiro período, né? A junção dos dois períodos. Transformador é um indutor? É também. Então, todos os equipamentos que têm uma bobina, que é a bobina, e ela é aplicada uma tensão elétrica, esse equipamento ele gera um campo eletromagnético em volta dele, e esse campo eletromagnético ele vai produzir o trabalho qual ele foi determinado. Então, eu produzo campo eletromagnético, o meu equipamento ele vai converter esse campo em alguma outra coisa. E por isso gera essa potência reativa.
Potência reativa é bom? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, não. Não dá para a gente bater o martelo e dizer que potência reativa é de totalidade ruim. Ela não é de totalidade ruim. Às vezes ela é mal aplicada. Mas a gente precisa entender que potência reativa faz parte do nosso circuito. Muitos dos nossos circuitos dependem de potência reativa. Porque a potência reativa é isso aqui, ó. A produção excessiva de campo eletromagnética é potência reativa. Potência reativa, a gente vai utilizar a letra Q para fazer as nossas contas. Daí, para fazer as nossas contas, a gente vai fazer V vezes I vezes o seno do ângulo φ. Isso para monofásico. No trifásico, mesma coisa. A diferença é que a gente coloca 1,73 vezes V vezes I e vezes o seno do ângulo φ. Isso é o trifásico. Professor, não estou entendendo aonde que tem cosseno e seno. Porque normalmente a gente faz conta daquilo que a gente sabe e a gente não estudou sobre seno e cosseno. Seno e cosseno a gente vai explicar daqui a pouco, tá? Mais um pouquinho, até o final da aula a gente fala sobre o seno e o cosseno. Então anotem aí, ó. Os indutores, eles têm potência reativa. E a potência reativa, ela é medida em VAR. VAR. Essa é a unidade de medida do Flamengo. Do VAR. Não, brincadeira. Para quem é flamenguista, é brincadeira. Mas é VAR. Normalmente a gente vê lá kVAR no nosso equipamento. No transformador, por exemplo, o transformador está lá kVAR. Kilovolt-ampere, algumas pessoas falam. Mas é potência, potência volt-ampere reativo, né? O R de reativo. Pode ser em tudo maiúsculo ou o V e o A maiúsculo e o R minúsculo. Tanto faz, não faz a diferença para nós. Importante a gente saber que potência reativa é medida em VAR, tá bom? E os equipamentos que produzem potência reativa são os indutores. Só os indutores produzem reativa? Sim. Só os indutores produzem reativa. Alguma dúvida até aí? Eu acho que até agora não, né? Não tem exercício. Deixa eu chegar no exercício para ver se vocês não têm dúvida. Copiaram? Estava esperando vocês copiarem. Sim. Sim, né? Então, beleza. Vou apagar. E vamos passar para frente. Bom, a gente já falou sobre a nossa potência ativa e a nossa potência reativa.
Agora, falta a potência aparente. E o que é essa potência aparente que a gente fala? Então, a potência aparente tem. Opa. Potência aparente nada mais é que eu pegar a minha potência, eu vou colocar assim, ó, P ativa mais a minha potência reativa. A potência ativa e a potência reativa, a somatória vetorial delas, cria-se minha potência aparente. Então, a minha potência aparente, ela pode ser considerada minha potência total? Sim e não. Sim e não. Minha potência aparente, ela pode ser considerada potência total? Sim e não. Sim, pelo fato que eu estou somando vetorialmente potência ativa com a minha potência reativa. Não, porque a soma não é só mais. Não é só pegar uma mais a outra, dá a total. Então, ela é a totalidade da minha potência, realmente aquilo que a minha fonte de energia está produzindo para mim, está me fornecendo, considerando todos os fatores, toda a consideração dos fatores sobre a minha potência lá, desde a subestação, considerando o transformador, considerando tudo, a gente entra em potência aparente. É sim ela, porém, tem os fatores, né? Que não é a soma algébrica, é uma soma vetorial. Para a gente calcular ela, é uma forma bem simples. É o S, o símbolo dela vai ser o S, e vai ser V vezes o I. Isso, para mim, a gente chama de potência aparente no monofásico. S igual a V vezes I vezes 1,73, a gente vai chamar para o trifásico. Professor, o senhor falou que o CV do motor, ele é considerado potência ativa. Mas aqui, tensão e corrente, ele dá a potência lá atrás. Tem alguma coisa a ver? Não, não tem nada a ver. Só para que vocês entendam. Só para que vocês entendam. Essa fórmula é a potência aparente. O S igual a V vezes I. O CV do meu motor considera vários fatores, inclusive a eficiência. E a eficiência se dá pelo cosseno φ. Então, não tem como a gente relacionar uma coisa com a outra. Potência ativa do meu motor é o CV. Potência aparente do meu motor é a tensão vezes a corrente. Aqui a gente vai utilizar o VA, não VAR. Apenas o popularmente conhecido como volt-ampere, normal. Sem considerar o reativo. Sem considerar a totalidade da perca. Ele está considerando a totalidade com a perca. O VAR considera apenas a perca em reativo. Se a gente considerar que a potência reativa é uma perca, isso daí é detalhe que a gente vai entender para frente. Então, conseguindo entender o que é a potência aparente? A potência aparente é a mais fácil que tem. Soma algébrica das duas potências. Porém, soma vetorial, né? Não algébrica, vetorial. Soma vetorial, não soma algébrica. Se a gente falar soma algébrica, a gente está errando. Soma vetorial. Vetorial por quê? Porque a gente não se soma só com o mais. A gente precisa acrescentar algumas coisas para se somar. Mas é isso aí. Potência aparente é essa parte mais simples do nosso cálculo. Poxa vida, professor, eu achando que nós ia falar mais de motor, mais de circuito elétrico. Essa é a parte
E toda empresa tem, toda empresa precisa disso. Nas nossas casas, há uma tendência a gente estudar muito para a questão residencial, isso daqui que a gente está falando hoje, por causa da eficiência energética. A eficiência energética passa por isso. Então, não tem como a gente não falar disso daí. Apagando isso daqui, a gente vai entrar num detalhe que vai começar a entender as somatórias. Eu sei que vocês já estão com o slide aí, se vocês quiserem passar ele no slide 5, eu fiz bem resumido para que vocês pudessem entender. Slide 5, eu vou montar ele aqui no quadro para que a gente possa entender mais. Posso apagar? Acredito que sim, né? Esse daqui foi pouca coisa que eu escrevi. Quem cala concentra, estou apagando. Bom, para que a gente possa entender essa somatória, todos esses detalhes, tudo que a gente tem feito, eu vou fazer um desenho aqui no quadro. Esse desenho, ele é um triângulo retângulo. Para quem está com dificuldade, de repente, para entender um pouco da matéria, ela vai começar a entender agora. E também com os exercícios. Essa primeira parte é bem teórica e a gente só consegue entender realmente a teoria, no nosso caso elétrica, em alguns fatores, principalmente na prática. A prática, ela nos ajuda muito. E a prática aqui, no nosso caso, é cálculo. O cálculo vai nos ajudar. Mas, com essa parte da nossa aula, talvez vocês consigam entender um pouquinho melhor. Eu vou fazer um triângulo retângulo. Vou fazer no preto. Opa! O meu celular deu uns estralos aí agora. Não deve ser nada. Não está explodindo. E a gente vai nomear os lados do meu triângulo. Lá no ensino médio, você aprendeu que aqui esse lado chama-se hipotenusa. Eu vou deixar só o H ali. Aqui, ó, existe um ângulo. O que está com o ângulo, aqui embaixo, ângulo, é o cateto adjacente. O que está oposto ao ângulo é cateto oposto. Isso daí vocês já sabem de cor salteado, né? Daí, a hipotenusa, ela é toda essa extensão aqui, ó. O cateto adjacente, ele é toda essa extensão aqui. E, consecutivamente, o cateto oposto é todo esse pedaço. Esse triângulo retângulo, ele vai exemplificar para nós, pessoal, exatamente as potências. O cateto oposto, a gente vai chamar ele de reativa. E ele é VAR. O cateto adjacente, a gente vai chamar ele de potência ativa. Vou colocar aqui, ó, ativa. E a gente vai utilizar o watts para trabalhar com ele. E a nossa hipotenusa, a gente vai chamar de potência aparente. E ela vai ser o VA. Então, quando a gente for calcular ela, olha que interessante. O cara que inventou isso, ele conseguiu sacar um detalhe que a gente já sabe, é algo que a gente já conhece. Como calcular o triângulo retângulo.
a gente pode calcular ele por duas fórmulas, que é o mesmo conceito, né? Que é Pitágoras. Lembra lá que a gente aprendeu lá na escola? Teorema de Pitágoras? Qual que era o teorema de Pitágoras? É o H, que é a hipotenusa ao quadrado, igual cateto oposto ao quadrado, mais cateto adjacente ao quadrado. A soma dos quadrados, o quadrado das somas dos catetos, podia ser. Tem uma frase, né? A soma dos quadrados dos catetos. Essa é a hipotenusa. Assim a gente vai calcular parte das nossas potências. A mesma referência que tem no triângulo retângulo tem para nós em potência elétrica. Então, a potência aparente ela é igual ao cateto oposto ao quadrado mais a potência ativa ao quadrado. Exatamente isso. Está aqui, ó. Lembrem disso, galera. Teorema de Pitágoras resolve o nosso problema elétrico. Porém, quando a gente não tiver os valores facinhos, valores tranquilos, a gente precisa calcular. Daí vai ter seno e cosseno, ou tangente. A gente pode calcular seno por onde? Está lá no arquivo que eu mandei para vocês. Mas seno a gente calcula como cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tangente a gente utiliza cateto oposto pela adjacente. TO pelo CA. Esse aqui é só para vocês darem uma lembrada. Eu vou tentar, né, explicar para vocês ali, um pouquinho para frente, quando a gente for utilizar a calculadora, e esse é algo bem importante que vocês vão precisar ter, calculadora, para que a gente possa calcular. Daí resolver os cálculos, né? Mas é isso aí, ó. Por exemplo, vamos fazer aqui com uma outra cor, só para que exemplificar para vocês. Vamos supor, galera, que eu tenho um motor. Esse motor é ligado lá no 380. E eu sei que o meu motor tem 7 CV. Ó, eu tenho um motor com 7 CV. Ele é alimentado no 380. E ele consome uma corrente de 10 amperes. Olha que interessante. 380, tensão. CV é potência. É potência ativa. Não é nada fora da nossa realidade. Exatamente o que é o nosso dia a dia. Vai ser para alguns. Alguns ainda não estão na manutenção, não estão na elétrica. Mas a ideia é que vocês, né, verem técnicos nas empresas onde vocês trabalham. Para quem está desempregado, a tendência é você conseguir um emprego. Isso aqui vai ser o dia a dia nosso. Alimenta o motor em 380 volts. Tem uma potência ativa de 7 CV. E eu utilizo 10 amperes. Com essas 3 informações, eu consigo executar isso daqui. Anotem isso aqui no caderno e a gente vai resolver esse exercício que a gente acabou de inventar. Eu só vou apagar a parte de cima e deixar essa parte de baixo aqui, ó. Anotem aí. E daí eu vou ajudar vocês a entender como que funciona a calculadora. Porque a calculadora de vocês prega a peça. Diga, Patrick. Porque no meu aqui não tá aparecendo direito, o senhor pode mandar uma foto? Vou mandar a foto. Obrigado. Momento. Fechar a tela aqui, ó.
Foi lá? Foi, professor. Obrigado. De nada. Eu vou apagar essa parte de cima aqui, ó, galera. E eu vou deixar essas informações que a gente acabou de ver aqui, ó. Para a gente poder resolver esse exercício. Vou marcar aqui, aqui em cima também, ó. Só eu acho que eu derrubei minha tampinha da minha caneta. Aqui. Bom, galera, podemos resolver esse exercício? Eu marquei, não sei se vocês conseguem enxergar, deixa eu só ver aqui mais de perto da tela. Está marcado aqui em cima a mesma marcação que está nos slides para frente. Um CV igual a 0,735 kW. No slide deve estar marcado assim, 735, alguma coisa, watts. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. A gente tem esse valor de 7 CV, algo comum para nós, galera. Algo comum. Algo comum. 7 CV em potência ativa. A gente precisa converter 7 CV para watts. Vou colocar aqui, ó, P watts. 0,735 vezes 7. Então, faz a conta lá. Me ajuda aí. 7 vezes 5,14. 5,14. Muito obrigado. 5,14. E isso a gente vai ter em quilowatts. Então, no nosso triângulo das potências, a gente já tem o valor de uma parte, né? Vou colocar aqui, ó. Eu acho que vocês conseguem ver. Então, do triângulo retângulo, qual que era a potência ativa? Eu não estou com o meu slide mais aberto. Do triângulo retângulo, hipotenusa, cateto oposto ou cateto adjacente, que é a potência ativa? Alguém responde para mim aí, fazendo favor. Adjacente. 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 Então, eu vou colocar aqui, ó. Ativa 5,14 quilowatts. Bom, isso daí, se a gente quiser saber as outras, por exemplo, por onde que a gente iria? Ah, a gente pode vir aqui, ó, direto. Hipotenusa. Ou essa, né? Que é a aparente. Alguém cita para mim a fórmula da potência aparente aí? S igual V vezes I. V vezes I. Exatamente. S igual a V vezes I. Só que nós estamos trabalhando em trifásico. Nós não estamos trifásico, ó, 380 é trifásico, né? Então,
1,73. Agora é só fazer isso aqui, ó. 380 vezes 10 vezes 1,73. Nós temos o nosso potência aparente. Alguém faz aí para nós, fazendo favor? Enquanto eu anoto aqui no quadro. 380 vezes 10 vezes 1,73. Isso daí é igual a quanto? Pode ser um de cada vez, não precisa ser todo mundo. Quem que fez aí? 6,57. 6,57, assim? 6,57. Isso daqui já é VA. Então, 6,57 VA. Olha, nós já temos dois aqui, ó. Viu como não é tão difícil? Agora falta o cateto oposto, que é a reativa. Não é? Para calcular aqui, a gente pode calcular de várias maneiras. Mas a mais fácil é... Coloca assim, ó. H ao quadrado igual cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. Eu só vou substituir aqui, ó. S da hipotenusa igual potência reativa, então PR ao quadrado, mais potência ativa ao quadrado. Só para a gente não se perder o que é cada um, né? Daí, substitui. Troca os valores e vamos isolar esse carinha aqui, ó. Tá somando. Passa para lá, diminuindo. Não é isso? Como que vai ficar? Se eu passar esse cara para cá, ó, esse tá com sinal positivo, ele vem para cá negativo. A fórmula normal da matemática é assim, ó. Vai ficar PR ao quadrado igual a S ao quadrado menos PA ao quadrado. Agora é só resolver. Aqui repete e aqui fica 6,57 ao quadrado mais 5, opa, mais não, né? Menos 5,14 ao quadrado. A gente vai ter o valor da potência reativa. Professor, por que nós estamos estudando isso? Nós já vamos chegar lá. Aguenta mais um pouquinho. Não esquece de tirar a raiz do valor, tá? Alguém... Opa, estão mandando lá um monte de informação. Não sei se é para nós. Ah, não é. Não é para nós. Alguém faz as contas lá? Fazendo favor? Faz direto. Não precisa fazer passo a passo. Conseguiu fazer direto, faz direto. 6,57 ao quadrado menos 5,14 ao quadrado. Ah, professor, minha calculadora, eu não consigo fazer tudo de uma vez só. Então faz lá, 6,57 ao quadrado, pega esse valor e anota. Faz 5,14 ao quadrado, anota. Diminui um pelo outro. O que der o resultado, você coloca a raiz. Alguém manda para... 16. Oi? 16,74. 16,74. Isso. Estamos feito. Pronto. Olha aqui, ó. Esse valor aqui para nós deu os valores das potências. Só que ainda não falei por que a gente fez tudo isso. Ó. A gente tem potência reativa, potência ativa e potência aparente. Tudo isso para nós é ótimo, excelente. É excelente.
Porém, isso daqui a gente não utiliza ainda na indústria. Nós vamos utilizar o que está aqui, ó. O ângulo. Agora que o bicho pega. Agora que é o detalhe, ó. A conta, eu posso apagar? Essa conta? Vocês querem que eu tire uma foto e mandem para vocês? Tirar uma foto aqui, ó. Daí eu vou apagar. Vou fechar aqui um pouco a câmera. Um minuto. Acho que foi lá. Vamos ver. Foi. Vou apagar essa conta. Essa conta não é nada. Não é a parte mais complexa, né? É o detalhe. É só a leitura que a gente precisa entender o que é cada coisa. Mas eu vou apagar aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Professor, só uma dúvida. Pode falar. Aqui era PR ao quadrado, né? O Isso. PR era quadrado também. Não precisaria tirar a raiz daí desse 16,74? Não sei, vocês não tiraram a raiz? Não, Eu não calculei. foi feito só o 6,57 ao quadrado menos 5,14 ao quadrado, mas não foi tirado a raiz daí, né? Ah, tá. Então tira a raiz aí para nós, então. Se não foi tirado a raiz, tem que tirar a raiz. Então ficou esse valor para tirar a raiz. Raiz Isso. de 16,74? Isso aí. Fica 4,09. Então, deixa eu apagar aqui. 4,09? Isso. Ah, tá. Então, corrija lá, pessoal. Arruma lá. 4,09. Bom, a gente fez as nossas contas. A gente teve o valor do reativo, o valor da aparente e o valor da ativa. Eu falei para vocês que a potência em si, no caso a medida, essa distância de um ponto ao outro, ela não é importante. O importante para nós é esse ângulo. O ângulo para nós é importante. Só que mais específico ainda é o cosseno. Cosseno do ângulo. Esse cosseno do ângulo que eu estou marcando aqui, para vocês não esquecerem, nós vamos chamar ele, toda vez que você ouvir falar cosseno φ, a gente vai chamar ele de fator de potência. Fator de potência. Nossa, escrevi errado. E potência. Vou apagar aqui antes que vocês tirem uma foto, mas agora já está gravado, né? Potência. Agora já foi, né? Toda vez que nós falar em fator de potência, nós estamos falando sobre o cosseno φ, tá certo? O que é esse fator de potência? Fator de potência, você pode igualar ele à eficiência do teu equipamento. Eficiência. Ele também tem a ver com a tua eficiência. Então, tua eficiência por 100%, oh, maravilha. É sinal que o teu equipamento está consumindo e executando o trabalho com tudo que você fornece para ele. Mas aonde que tem cosseno φ nas nossas fórmulas? Ache lá para mim. Aonde que tem cosseno φ? Em qual fórmula?
Dá uma olhada, eu passei algumas fórmulas para vocês. E Na uma potência, delas é cosseno. Diga, Gustavo. na potência ativa. Potência ativa. Tá aqui, ó. Então, esse cosseno φ tá aqui dentro, não tá aqui dentro, ó. Na potência ativa. Potência ativa, eu vou marcar de vermelho aqui, ó. Então, potência ativa, ela é igual ao quê? A tensão vezes corrente vezes cosseno φ vezes 1,73, porque nós estamos trabalhando com trifásico. Isso mostra para nós o quê? Toda vez que você quiser saber a eficiência real do teu equipamento, você precisa buscar a potência ativa. Professor, não era mais fácil o senhor já ter feito direto essa conta aqui, sendo que era a primeira? Sim, mas aí vocês iam achar que não vale de nada as outras contas, né? Então eu preciso dar uma enrolada em vocês para vocês aprenderem. Então tá aqui, ó. Potência ativa é igual a tensão vezes corrente vezes cosseno φ vezes 1,73. A gente tem todos os valores que nós precisávamos para ter cosseno φ, para saber o valor da potência, do fator de potência. Vamos fazer essa conta? Eu vou apagar só essa parte aqui que eu escrevi, fator de potência. Eu vou fazer a conta aqui. Eu vou anotar o que a gente tem que fazer de conta. Então, potência ativa é 5,14 igual 380 vezes 10. Esse 10 ficou bem feio. Vezes 10 vezes 1,73 vezes cosseno φ. Qual que é o detalhe, ó? Faz essa multiplicação 380 vezes 10 vezes 1,73 e passa dividindo. Bom, professor, nós já fizemos essa conta em algum momento. Nós fizemos aqui para achar o S. 380 vezes 10 vezes 1,73. Faz a conta aí. Ele tem que dar 6,57. Confere. Sim. Vou marcar. Confere, né? Cosseno φ vai ser igual a 5,14 divididos por 6, opa, quase escrevi errado, 57. Esse valor dá quanto? Vai dar zero alguma coisa. Zero quanto? Faz favor. 0,78. 70 aí? Não entendi. 78. 78? Isso, né? Estão enxergando lá? Deixa eu sair da frente, passar para o lado de cá. Aqui, ó. 0,78. Então, o meu equipamento, pessoal, ele tem uma eficiência, ele tem um fator de potência, que é a mesma coisa para nós, de 0,78. 0,78 é bom? Não sei. Depende daquilo que a gente está aplicando. Se for um motor, é ruim. Depende se for um outro equipamento, pode ser que seja bom. Mas 0,78 no caso nosso, que é motor, que é a base do nosso cálculo, é ruim. Quanto mais perto do 1, quanto mais for 1,0, para menos, melhor. Tipo 0,99, 0,98. Ô, professor, mas como assim? Para menos.
Isso daqui é uma coisa que vocês nunca vão encontrar. Fator de potência em um motor com 1,0 ou 1, né? No caso, 100%. Por quê? Porque ele sempre vai ter reativa. Sempre vai ter reativa. Se o motor tem reativa, faz com que a potência aparente seja maior do que a potência ativa. Olha aqui, ó, a potência ativa é um valor. A potência aparente sempre vai ser maior do que a potência ativa. Faz com que meu fator de potência seja 0 alguma coisa. Estão conseguindo entender? Então, é sinal que o nosso fator de potência está relacionado com eficiência energética. Eficiência energética do meu circuito, do meu motor. Eu acho que eu bati na câmera, eu só vou puxar um pouquinho ela para cá. Dar uma melhorada. O fator de potência, ou cosseno φ, ele é 0,78. Nesse caso aqui, ó, motor 380, corrente de 10 amperes, 7 CV. Isso é um dado aleatório, eu falei só por um número só para a gente calcular, para a gente entender. Esse fator de potência, galera, ele é bem importante para nós. Ele é bem importante mesmo. Vou fazer o seguinte, eu quero que vocês abram, não sei se vocês já copiaram, eu posso até tirar uma foto. Estou vendo que o meu suporte, ele está dançando, a câmera de vocês, ele fica balançando. Vou tirar uma foto aqui para mandar para vocês. Para vocês copiarem melhor, de repente. Vou colocar aqui. Opa, apareceu. Vou voltar aqui na nossa tela. E agora eu vou ver se eu consigo projetar para vocês uma tela. Vamos fazer um teste. Enquanto vocês copiam aí. Talvez pare de aparecer a câmera. Vejam aí. Deu, né? Para ver, né? Para mim está aparecendo. Para mim está aparecendo lá, fator de potência, uma tela do PowerPoint, ou a tela do meu computador. Estão me ouvindo? Continuam me ouvindo? Sim. Ah, então beleza. Ó, ali naquela tela, ele só está descrevendo o que a gente acabou de falar, sobre o fator de potência, tá? Qual que é o detalhe? É essas duas telas aqui, ó. A próxima, a número 7 e a número 8. O que que acontece? Eu vou aproveitar, agora, como não tem a câmera, né? Quero que vocês só prestem atenção ali naquela imagem. Ele está dizendo assim, ó, que quando eu tenho um circuito indutivo, que é, no caso, o meu motor elétrico, né? Meu motor elétrico é um indutor. Ele causa para nós potência reativa. Se ele causa potência reativa, ele causa essa distorção na rede elétrica. Tem uma senoide ali, que é a azul, ela simboliza tensão, e a vermelha, ela simboliza a corrente. Elas precisam, o ideal é que elas estejam uma sobre a outra, exatamente no mesmo ponto. Só que quando a gente tem um circuito reativo, o que que ela faz? Ela pega e muda. Ela faz com que a tensão fique um pouquinho para trás e a corrente um pouquinho para frente. Ela cria uma defasagem entre corrente e entre tensão. Ô, professor, mas isso daí acontece no motor ou antes do motor? Essa talvez seja uma pergunta que todas as pessoas façam quando a gente fala sobre fator de potência. Isso ocasiona em todo o meu circuito elétrico. Meu circuito elétrico, ele é um circuito só. Desde lá do meu transformador de entrada, da minha subestação, na minha indústria, até o meu motor mais longe. Ele é um circuito só. Quando eu tiver muito motor no meu circuito, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar essa corrente, e vai pegar essa tensão e vai mover ela.
ele vai criar um problema, um ruído, uma ressonância no meu circuito. Ele vai criar uma não conformidade no meu circuito elétrico. Então, uma indústria que tem muito motor e não cuida do seu fator de potência, ela tem uma defasagem entre tensão e corrente. Essa defasagem, exatamente essa medida, a gente chama ela de fator de potência. Essa diferença entre os dois é a relação do cosseno φ. A medida é o ângulo. Você pode calcular a distância, que para nós não é importante, mas o ângulo é importante. Aquele 0,78 é um valor. A gente pode converter ele em ângulo. Qual que é o detalhe? Que esse erro que acontece, ele gera para mim, na minha indústria, na minha empresa, ele gera um problema. Quanto menor for, melhor dizendo, o fator de potência, a relação entre tensão e corrente, quando essa distância for muito grande, consecutivamente, o valor ali próximo de 1, né? Ele vai diminuir, ele vai ficar cada vez mais longe, ele vai ocasionar para mim um gasto de energia muito maior. Vai fazer com que a eficiência energética do meu circuito fique longe de ser bom. Daí, estudando, né? O pessoal estudando, viu que se a gente criar um circuito paralelo em cima disso, a gente corrige essa defasagem de ângulo. Eu vou falar um pouco sobre isso, utilizando o nosso slide. A gente não vai embolar muito a cabeça de vocês, mas eu vou explicar o próximo circuito. O próximo circuito que aparece na tela de vocês é um circuito capacitivo. O que é um circuito capacitivo? É um circuito onde tem apenas capacitores. O que é um capacitor? É um componente elétrico que ele armazena cargas. Ele não armazena tensão elétrica, ele armazena carga elétrica. E quando a gente aplica muito capacitor em um circuito elétrico, a gente faz com que a tensão acelere em relação à corrente. A tensão ela fica à frente da corrente. O que vai fazer? Então, olha que interessante. Quando eu tenho um circuito capacitivo, que faz com que a minha tensão adiante em relação à corrente, e pegar um circuito indutivo, que faz o processo ao contrário, e colocar os dois juntos, circuito capacitivo e circuito indutivo, eles alinham tensão e corrente. Isso a gente chama de correção de fator de potência. Toda empresa, toda indústria, grande e pequena, precisa, por lei, fazer correção de fator de potência. Toda empresa. Então, pensem bem. Se eu tenho um problema, que é a minha potência reativa, eu tenho um atraso em relação à minha tensão com a corrente, e eu tenho um gasto maior por isso, e eu penso assim, eu quero economizar energia, eu aplico o capacitor em cima dele, e eu tenho economia de energia, porque a eficiência energética dos meus equipamentos vão ser melhor. É um equipamento que consumia lá 10 amperes para exercer uma série de potência, uma função determinada, se eu pegar e aplicar capacitores, eu consigo corrigir e ele fica mais eficiente, ele consegue executar a mesma potência com menos corrente. Isso é fator de potência. Isso é algo muito interessante que a gente tem. Pena que é muita teoria, porque às vezes fica chato a nossa aula. Mas isso daí, pessoal, é muito importante na indústria. Hoje, muitos problemas na indústria são ocasionados por isso. Para ter uma ideia, a multa que se paga por não controlar fator de potência nas empresas é muito maior do que se você estourar a demanda. O que é demanda? Eu vou lá e contrato uma potência aparente que eu posso consumir durante o dia. Durante valor hora a hora, valor hora, né, do quilowatt-hora. Se eu pego e extrapolo o meu fator de potência, eu pago 3 vezes mais do que se eu tivesse estourado o limite da minha demanda. Então, isso daqui, para nós, é muito importante. Nós que trabalhamos na área elétrica, nós precisamos entender
Talvez você fale assim, professor, eu sei disso daí, só que a minha empresa eu trabalho num outro setor. Mas pense bem, de repente você abre um projeto, fala sobre isso, a empresa lucra e você tem lá uma promoção, de repente, um bônus, sei lá. Mas isso é muito vantajoso hoje nas empresas. Então, nós precisamos levar isso em consideração. A gente vai parar por aqui a nossa aula para que não embole mais a cabeça de vocês. Tá? O que eu vou pedir para vocês? Revisem, de repente, de hoje até quarta, até esse slide. Nós estamos no slide número 8. A partir dali começa o exercício. Então, revisem esses slides. Eu vou pedir para vocês passarem para o caderno essas informações, além do que a gente colocou no quadro. Passem para o caderno as informações prioritárias que vocês encontraram durante a explicação e a gente vai fazer apenas 2 exercícios. Qual são os exercícios? É esses 2 aqui, ó. O da próxima tela. Exercício número 1 e exercício número 2. Ela está no slide número 9. Então, por hoje, a gente vai encerrar aqui nesse tipo de exercício, que é exatamente o exercício que a gente já fez aqui, ó. Professor, não consegui fazer. Tenta de novo. Não consegui fazer. Tenta de novo. Tentem lá até vocês conseguirem. Uma dica que eu quero passar para vocês é em relação ao número 2. O número 2, ele vai dizer assim, ó. Um motor trifásico trabalhando sob uma tensão de alimentação de 380 volts e uma corrente de pico de 85 amperes e seu IP sobre IN é igual a 8,5. Isso possui um fator de potência de 0,85. Qual sua potência e também seu torque? Agora, eu quero que vocês utilizem os conhecimentos que a gente teve também na outra aula. Lembrando que P sobre N, ele é um fator. 85, uma corrente de pico, é na partida. Lembrem lá, a gente fez o IP barra IN, ele é um fator que está lá na placa do teu motor. O IP daquele ali, esse que está aparecendo no nosso exercício, ele significa que é corrente de pico. E a barra é corrente nominal, que é a corrente de trabalho. Igual a 8,5. Você só precisa fazer essa correção desse valor, igual a gente fez na aula passada. Você vai ter a corrente nominal, e a corrente nominal é a corrente que a gente utiliza para os nossos cálculos. É o I da nossa fórmula. Faz as contas, anota bem certinho as informações. Na quarta-feira, a gente continua desse ponto. Eu só vou calcular rapidamente para a gente revisar e a gente vai aplicar exercício, tá bom? A gente precisa aproveitar as nossas aulas teóricas para falar sobre isso. E na prática a gente não faz, a gente consegue fazer outros tipos de exercício, que no caso é exercício prático. Deu para entender, galera? Deu para entender? Voltei aqui a falar com vocês. Então, nossa aula, eu vou fazer mais uma chamada, mas a nossa aula a gente vai encerrar, né? Deixa eu ver aqui se alguém mandou mensagem. Ninguém mandou nada. Mas eu vou fazer mais uma chamada e a gente vai encerrar a nossa aula. Então, de tarefa para hoje, não é para, né? Vocês aproveitarem aí. Agora é 8h51, né? Nosso período de aula deu tempo de a gente fazer bastante coisa. Deu para passar bastante teoria. É só calcular. Aplica a fórmula. Não tem outro detalhe, é só aplicar a fórmula. Eu estou gravando essa aula. Eu já vou colocar para baixar. E vamos tentar postar ela para vocês lá, caso vocês queiram revisar, tá bom? Não saiam ainda da sala. Espere eu fazer a chamada. Depois que eu fizer a chamada, vocês podem sair, tá bom? Como que vai funcionar a chamada agora, galera? Agora. Eu vou falar o nome de vocês e vocês respondem no áudio. Falar presente.
quem não pode, quem tá com o computador, de repente, manda um joinha, fala assim, tô aqui, professor. Pode mandar no WhatsApp ou no chat, tanto faz, tá bom? Alguma dúvida? Ou tá tranquilo? Aí vocês tiram esse tempo, esse resto de noite aí, para vocês fazerem exercício. Na quarta-feira a gente continua da onde a gente parou. Beleza, galera? Se tiver alguma pergunta, já façam aí, antes de eu fazer a chamada. Não? Não tem? Então eu vou fazer a chamada já. Boa noite para vocês. Obrigado aí pela aula. Bom exercícios, bom estudo. E até quarta-feira. Espera eu fazer a chamada. Respondeu presente ou mandou ali no grupo, pode sair da sala, tá bom? Até mais. Chamada, galera. Patrick Bueno da Silva. Presente. Beleza. Tá dispensado. Mariano. Aqui o professor. Opa.